Davi foi o grande campeão do Big Brother 2024, você já sabe. E também que durante o período que ele esteve na casa mais vigiada do Brasil, ele sempre se referiu a Mani como a sua esposa, compartilhando então um pouco da rotina deles aqui fora, fazendo ali juras de amor, contando um pouco da história deles. E durante o período em que ele esteve na casa, a Mani foi tratada aqui do lado de fora como esposa do Davi. Em entrevistas, nas redes sociais, ela também se identificou como esposa do Davi. A barraca deles foi inclusive um ponto turístico ali da cidade, porque as pessoas iam até lá para conversar com a esposa do Davi, ser atendidas pela esposa do Davi e tantas outras coisas que davam a entender que de fato eles viviam um casamento, uma união estável, na verdade. Mas o que aconteceu? Depois da saída do Davi, no café da manhã com a Ana Maria Braga, a conversa mudou um pouco. 1 ano e 6 meses. A gente tá namorando, estamos num período de conhecimento, né? Estamos assim nos conhecendo, porque eu acho que tudo tem um tempo determinado. É como a Bíblia diz, né? O tempo determinado para todas as coisas. Livro de Eclesiastes, capítulo 3. Então há um tempo para tudo. Então há o tempo do namoro, há o tempo de se conhecer. E assim, a gente tá se conhecendo, tá na fase do conhecimento, tá na fase de a gente, né, ali os beijinhos, né? Comer sorvete na praia, ali olhando o mar. E é sobre isso que nós vamos conversar no vídeo de hoje. Se você ainda não me conhece, meu nome é Mayara Brasil, eu sou advogada, especialista em direito das famílias e direito da mulher. Então já aproveita, se inscreve aqui no meu canal, curte esse vídeo, ativa o sininho da notificação também, para que a gente não se perca aqui nessa internet. Então vamos estreitar esses laços, porque aqui eu democratizo conhecimento e conhecimento que você precisa. Pois bem, agora que você já se inscreveu, já apertou tudo que tinha para apertar aí, vamos ao caso Davi e Mani. É óbvio que estar casado gera um status social também para o homem. Ali, no caso do Davi, fez parte de toda a narrativa que ele apresentou durante os 100 ou quase 100 dias de programa. Atraiu muitas pessoas o fato, por exemplo, dele ser um rapaz de 21 anos e estar nessa relação com uma mulher mais velha. No caso dele, contribuiu com o papel de homem responsável, de homem respeitador. Muito se especulou durante o programa se ele ficaria com outra pessoa, se não ficaria, isso e aquilo, como que ele ia se comportar. E ele sempre se comportou ali na linha como um homem casado. E isso, obviamente, traz um peso diferente do que para um homem solteiro. A gente não pode negar que é, sim, um status. E o Davi, ele usou isso durante todo o programa, e aqui, sem juízo de valor nenhum, ele estava mentindo, estava fingindo, não sei, né? O que sei é que ele realmente apresentou tudo isso para os telespectadores. Consequentemente, obviamente não exclusivamente por isso, mas ele chegou a ser o campeão do programa. A grande questão é que esse casamento nunca existiu de fato. Eles não eram casados no papel. Eles moravam juntos e viviam uma espécie de união estável. E qual que é o grande problema da união estável? A união estável, quando ela não é reconhecida formalmente, ela não é registrada ali através de um contrato ou através de uma escritura pública de união estável, esse casal não escolhe, então, o regime de bens para essa união estável. Consequentemente, o regime de bens desta união é o da comunhão parcial de bens. Ou seja, aquele em que, após a Constituição, partilha tudo que foi adquirido. E o que precisa para reconhecer a união estável? O Código Civil diz que essa união precisa ser pública, contínua, duradoura e precisa existir o intuito de constituição de família. E aqui você já pode imaginar, Mayara, o que é intuito de constituição de família? Como, por
comprovar intuito de constituição de família. Pois é exatamente aí que mora o grande problema das uniões estáveis não registradas. Por quê? Intuito de constituição de família, a gente precisa combinar que é algo muito subjetivo. Você pode ter um intuito de constituição de família com alguém há 3 meses, com alguém que você convive há 3 meses. E você pode não ter o intuito de constituição de família com alguém que você está junto há 5 anos. E existem decisões no judiciário brasileiro em ambos os sentidos. Morar junto, estar junto há 2, 3, 4, 5 anos não é suficiente para constituição de uma união estável, para reconhecimento de uma união estável. Precisa, então, existir esse intuito de constituição de família. E, por óbvio, você consegue imaginar o quanto isso é o quê? Uma disputa de narrativa. Ou seja, no caso que a gente está analisando aqui, durante todo o período, Davi, minha esposa, Mani, meu esposo, agora que ele sai e que, obviamente, ele foi orientado juridicamente, ele trata o quê? Não, nós estamos nos conhecendo. É um namoro. Por quê? Quando você namora, não tem efeitos jurídicos. No namoro, não tem partilha de bens. No namoro, não existe direito à herança. Você não é herdeira do seu namorado. Seu namorado não é seu herdeiro. Então, fica aí essa disputa de narrativa. Para mim, existia intuito de constituição de família. Vivíamos como se casados fôssemos. Para o outro, não, vivíamos como namorados. Para mim, era um namoro. E quando a gente pensa que essa discussão acontece depois do término dessa relação, você já consegue imaginar o quanto tudo isso pode ser péssimo, traumático e extremamente desgastante emocionalmente. Porque para você, por exemplo, você pode viver em uma relação em que você acredita que vocês vivem como casados e muitas vezes até no íntimo dessa relação vocês se tratam como casados, vocês realmente se enxergam como um casal. Mas após o término, talvez você não tenha como provar isso na justiça, porque é uma relação íntima. Então você não tem aí câmera na sua casa para comprovar 200% do tempo em que vocês se tratavam como se casados fossem. Por isso é muito importante que a gente regularize as nossas relações. Se você mora junto com o seu namorado, com o seu companheiro, com o seu namorado, regularize essa relação. Senta, conversa, o que a gente está vivendo? É uma união estável ou é um namoro? Ah, não, é uma união estável. Então vamos colocar isso no papel? Vamos registrar? Ah, não, eu quero, mas não quero sobre regime de comunhão parcial. Maravilha. Qual regime faz sentido para vocês? Regulariza. Tenham esta conversa difícil, mas necessária para a segurança jurídica de todos os envolvidos. E para que lá na frente você não tenha que se deparar com um processo extremamente desgastante ou até mesmo com a frustração que imagino eu que a Mani possa estar sentindo agora, de acreditar que é esposa, acreditar que vive como esposa e ser exposta ali e ver que para o outro aquilo era só um namoro. Não tinha o mesmo peso do que tinha para você. Então, regularize a sua relação. Precisamos ter maturidade para fazer com que as nossas relações sejam claras, sejam cristalinas. E, obviamente, faça, então, um planejamento matrimonial. Após essa conversa, estamos namorando, estamos numa união estável, vamos nos casar. Faça um planejamento, entenda, consulte um advogado especialista, entenda as implicações de cada uma dessas relações, entenda como você pode formalizar isso de uma forma a proteger os seus direitos, os direitos da pessoa que está com você, os direitos de eventuais filhos que vocês tenham ou que você tenha anterior a essa relação, porque o planejamento matrimonial, ele é sim um ato de amor, um ato de respeito pelas pessoas que estão neste relacionamento. Então, se esse vídeo ficou claro para você, se você entendeu a importância de
formalizar a sua união estável, para não passar por situações como a que a Mani e o Davi estão passando agora, ou podem passar lá na frente, eu vou te pedir para deixar um comentário aqui no vídeo, compartilhar com aquela sua amiga que mora com o namorado e ainda não formalizou a relação, para ela ficar, ó, de olhos bem abertos e fazer o que precisa ser feito logo. Um beijo para você, até o próximo vídeo, tchau, tchau!